Este problema aqui, embora simples, ele difere de tudo e qualquer coisa que nós já tenhamos feito. Então preste atenção. Eu tenho limite de 4x² sobre 5x ao cubo quando o x tende a zero. Note só. Entrando com o valor de tendência, né, fica 4 zero ao quadrado dividido por 5 zero ao cubo, que vai ser 0 sobre 0, que é indeterminado. Bem, levantando a indeterminação, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar a função dada. Então, corto o x² com x ao cubo, sobra 4 sobre 5x. Entro com a tendência, 4 dividido por 5 vezes 0. E resulta em 4 sobre 0. Note, isto não é uma indeterminação. Indeterminação seria se fosse 0 sobre 0. Isto é o que nós chamamos de valor impróprio. Tá? Ou seja, um número real não nulo no numerador e 0 no denominador. Isto nós chamamos de valor impróprio. Portanto, as saídas estudadas não se aplicam neste caso. O que é que nós faremos? Note bem, eu tenho dois caminhos. Posso fazer uma tabela ou, no caso, como o problema é simples, eu vou fazer uma análise gráfica. Observe só. Então, eu tenho que a minha função, cujo gráfico eu pretendo elaborar, é 4 sobre 5x. Então, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y e traço este gráfico. Por quê? Note, quanto maior for o x, portanto o x se afasta aqui, né? Quanto maior for o x, maior será o denominador desta minha fração. Portanto, maior o denominador, menor será o valor de y, ou seja, a função é decrescente. Então, o x vai para mais infinito, o y vem a zero, né? E eu fico com esta perna do gráfico. Isto se o x for positivo. No caso do x ser negativo, o que acontece? A mesma coisa, só que para o lado negativo. Por quê? Porque o x continuará crescendo, claro, ele diminui, mas em termos de valores absolutos, ele cresce para a esquerda. E quanto maior o denominador, menor a resposta, tendendo a zero, né? Então, só que negativo, porque o 4 é positivo sempre. Portanto, eu tenho este gráfico deste outro lado da origem, né? São gráficos simétricos. Note que eu escrevi aqui assíntota. Então, nós temos que o eixo x, no caso, a reta y igual a zero, que é a mesma coisa que o eixo x, será a assíntota da minha função, ou seja, é a reta para a qual a curva tende sem jamais alcançá-la. A tendência desta ponta aqui é encontrar o eixo x, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque para que isso aconteça, isso aqui tinha que dar zero, e não há x que faça com que isso dê zero. Tá certo? E de forma análoga, eu tenho aqui a assíntota vertical. O eixo x, neste caso aqui, é uma assíntota horizontal. E aqui o eixo y é uma assíntota vertical, cuja equação é x, é a reta x igual a zero. É o próprio eixo y, tá certo? E note que esta perna tende a encontrar o eixo y, mas não vai. Por quê? Porque isto aqui nunca dará zero, tá certo? Então, é desta forma que nós elaboramos o gráfico deste tipo de função, tá certo? E agora eu analiso. Observe. Vou calcular o limite da função quando o x tende a zero mais, ou seja, zero pela direita. Portanto, o x se aproxima de zero. Se ele se aproxima de zero, ele vai ser muito pequenino. Quanto menor o denominador de uma fração, maior é a resposta. Portanto, a resposta vai para mais infinito, por isso que sobe. E de forma análoga, eu tenho para o outro lado. Se o x tende a zero pela esquerda, note aqui, quanto mais próximo de zero pela esquerda eu estiver, menor será o número. Menor o denominador, maior a resposta. Portanto, vai para menos infinito.
Por isso que o gráfico dá o que dá, ou o que deu, tá certo? Então eu tenho aqui isto e isto, nós dizemos que são o quê? Os limites laterais. Portanto, calculando os limites laterais, eu tenho que o limite de 4 sobre 5x, quando o x tende a zero pela esquerda, é menos infinito, ou vai para menos infinito. E o limite de 4 sobre 5x, quando o x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Note que, embora os limites laterais existam, eles são diferentes. Portanto, não existe o valor limite da função quando o x tende a zero. Ou seja, isto aqui não existe, né? Tá certo? E eu escrevo que não existe o valor limite de 4x² sobre 5x ao cubo quando o x tende a zero. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes, tá certo? Então, note bem que isto é valor impróprio, ou seja, um número real não nulo dividido por zero. Qual é a saída para ele? Ou nós faremos uma tabela ou o gráfico, analisando o gráfico, verificando os limites laterais. Tá? E para onde eu aproximo? É só você observar o denominador, geralmente é para zero. Ou um outro número qualquer, aquele que zera o denominador, né? Na realidade, a melhor colocação é: quem zerar o denominador é que você fará a análise de tendência em termos de gráfico. Ou então você faz uma tabela, como foi feito no primeiro exemplo que nós calculamos. Certo? Então não se esqueça do caso valor impróprio. Número real não nulo sobre zero.